que é o Estado e o que representa esse Estado numa democracia. Há uma célebre discussão sobre o papel do Estado no regime democrático. Difícil a gente entender o Estado se não representar no regime democrático um governo para o povo, pelo povo e do povo. É evidente que esse Estado teórico dificilmente ele vai existir na realidade no regime democrático, mas seria o ideal que o Estado representasse o povo, trabalhasse pelo povo e atendesse necessidades desse povo. O que nós vemos no regime capitalista é o Estado sendo apossado pelo poder econômico. Ele se alia com o poder político, ele escolhe o poder político. Nesse sentido, ele macula o próprio processo eleitoral, financiando os candidatos que interessam a ele. E esses candidatos, uma vez eleitos, vão representá-lo, seja na aprovação de leis, seja em diversas matérias de interesse das empresas que financiaram esses políticos. Nós estamos assistindo aqui no Brasil, só pela delação de dois grandes grupos, que é a Odebrecht, uma empreiteira enorme no Brasil, e a JES, que é um conglomerado poderosíssimo. Esses grupos, eles escolhem os candidatos que vão representá-lo no Congresso, escolhem o presidente da República, escolhem ministros, escolhem presidentes do Banco Central, escolhem o ministro da Fazenda, principalmente, que interessa muito a eles, e também cargos importantes, seja no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e assim por diante. Há a ilusão de que técnicos competentes irão estar na testa desse governo. Por exemplo, aqui no caso da equipe econômica, que é elogiada pelo mercado financeiro, mas os membros dessa equipe econômica respondem rigorosamente ao mercado financeiro, seja pela formação que tem, seja pela prática, seja pelas relações, seja por consultorias que as empresas normalmente são contratadas pelo mercado financeiro, mas se chamam empresas independentes. De independentes, elas não têm absolutamente nada. São meras propagandistas daquilo que o mercado financeiro entende como a melhor solução para ele e não para o país. Se você for olhar o comando da economia no Brasil, por exemplo, você vai ver como ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula. Você vai ter na presidência do Banco Central Ilan Goldfein, que era um economista-chefe do Banco Itaú. E esse homem é um diretor, é um homem também ligado aos banqueiros, e dificilmente esses homens que pertencem ao mercado financeiro, quando saírem do governo, retornam necessariamente aos postos de comando do próprio mercado financeiro. Portanto, jamais irão contrariar os interesses desses grandes bancos que, no fundo, são os que comandam a economia brasileira. Ora, numa situação dessa, a principal distorção naquilo que diz respeito ao Estado é a enorme conta que o Estado tem que pagar de juros. São cerca de R$500 bilhão que são pagos a cada ano a título de juros aos grandes bancos e ao setor financeiro de forma geral. Ora, nessas condições, dificilmente você vai ter recursos para atender áreas que são carentes e necessárias em prol da população, que são as áreas
de educação e saúde, extremamente precárias no Brasil. Quando se fala que essa conta de juros é muito alta, os representantes do mercado financeiro contra-argumentam dizendo que os juros são altos porque o governo gasta demais. Ora, o governo gasta demais porque gasta muito com juros. E é realmente aquilo que distorce profundamente a economia. E por que essa conta de juros é tão alta? Porque, diferentemente de outros países, as taxas de juros aqui no Brasil sempre foram as mais altas do mundo. Não tem justificativa alguma para terem taxas tão elevadas. Vários países que têm orçamentos bem mais distorcidos que o Brasil não operam com taxas de juros dessa ordem. Quer dizer, o Brasil tem uma característica que realmente trava a economia, que são taxas de juros completamente anormais. E é interessante notar que quando eu falo de taxa de juros, eu não me refiro só à Selic, que é a taxa básica de juros, mas principalmente à taxa de juros cobradas pelo sistema financeiro nas operações de empréstimo que ele pratica. Essas taxas são da ordem de 150% ao ano. A média dos países emergentes é de apenas 10% ao ano. E nos países envolvidos essa média é da ordem de 3% ao ano. Ora, numa economia em que você tem um componente de juros incidindo sobre o preço à vista das mercadorias, que multiplica por 1,5 vezes esse preço, ele evidentemente leva a um nível elevado de preço da economia, uma distorção no processo competitivo com produto importado, que não vem com esse componente tão pesado de juros, e ao mesmo tempo cria distorções enormes, impedindo o crescimento da própria economia. Então, quando se fala, vamos desenvolver o país, vamos colocar o Estado brasileiro a serviço da população, você tem que, em primeiro lugar, combater essa anomalia que são essas taxas de juros. Ou seja, terá que se enfrentar o mercado financeiro. Ora, Dilma tentou isso. O mercado financeiro argumenta, ela tentou e não deu certo porque não se baixa a taxa de juros, né, por vontade. Mas se as condições macroeconômicas permitirem. Acontece que as condições macroeconômicas em qualquer país, até em situação pior que no Brasil, permitem, aqui não. Eles colocam tantos condicionantes para cair as taxas de juros, essas que os bancos praticam, que só se São Pedro cair do céu, né, que a coisa pode acontecer. Eles impedem que a discussão prossiga. E essa situação tem o conluio da grande mídia, porque a grande mídia tem como anunciante os bancos, o sistema financeiro de forma geral. Os dois principais programas da Rede Globo são financiados pela Crefisa, que é uma instituição financeira da pior qualidade possível. Por quê? Porque ela empresta a taxa de juros média, está na propaganda dela, de 25% ao mês. Ela pega o pobre coitado que está no Serasa e aplica ali, consegue pegar um empréstimo para ele, e esse empréstimo ela bota uma taxa de 25% ao mês. Ou seja, ela liquida com o cara, e se o cara é um sujeito honesto, esforçado, ele vai vender coisa, fazer o diabo a quatro para pagar, para não ficar com seu nome sujo, continuar com seu nome sujo. E a Crefisa financia o Jornal Nacional e financia o Domingo do Faustão. Então, prestem atenção, esse sistema financeiro é a trava do crescimento do país, é a chaga que cria todo o problema em cima do organismo social, e nós não podemos continuar tolerando isso. É necessário que a população se conscientize de qual é o seu grande inimigo. O grande inimigo de uma pessoa é aquele que entra na sua casa e rouba todo dia um pouco
das coisas que estão naquela casa, inclusive o seu dinheiro. O sistema financeiro faz isso sob o aparato legal. Você compra, por exemplo, alguma coisa no crediário, esse crediário tem um preço de 1,5 vezes aquilo que você está pagando, se você tiver necessidade de financiar esse bem em 12 vezes, ou prestação de 1 ano a ser pago. Vai para o sistema financeiro, vai para os grandes bancos. Então, você quando está em casa, pagando as suas prestações, você está deixando de poder consumir outras coisas, porque esse sistema financeiro lhe rouba. Então, não há que ser complacente com isso. Não há que permanecer indiferente a essa situação. É necessário que a população se conscientize e, se conscientizando, que comece a criar pressão política para que essas condições mudem, para que o Brasil seja semelhante ao que os outros países fazem com a sua população. Ou seja, voltando ao início, o Estado que queremos é um Estado que respeita seus cidadãos e que não permite que roubos dessa ordem perpetuem durante todo um período tão longo da história brasileira. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.